Pois eu gosto muito de uma coisa que eu inventei, que é um aplicativo chamado Rebu, que é a palavra Uber ao contrário. Porque ao contrário da Uber, é um aplicativo que ajuda o motorista, tem até o slogan. Olha, Mas ele não é um aplicativo concorrente da Uber de corridas, mas sim é um aplicativo que tem ferramentas para ajudar o motorista. Então, por exemplo, meu aplicativo, ele dizia para o motorista se ele estava numa zona de risco, perigo, né? Hoje, tanto o aplicativo da Uber e da 99 avisam se o motorista está numa zona de risco. Só não usavam o nome. Eu fui o primeiro aplicativo a ter uma câmera secreta, né? Na verdade, o motorista apertava um botãozinho ali na tela, ele começava a usar a câmera da frente escondida para gravar o que estava acontecendo dentro do carro, por questões de segurança. Se os motoristas não têm dinheiro para comprar uma câmera para deixar ali no carro, então podia usar a câmera do celular. A Uber incorporou isso depois no próprio aplicativo dela. É, eu inventei nesse aplicativo de colocar, de mostrar, o meu aplicativo analisar a corrida da Uber e dizer se a corrida era boa ou não, né? E mostrava ali, essa corrida você vai ganhar tantos reais por quilômetro. Hoje, a 99 copiou isso também, já né? usa. Então, realmente, fiz coisas ali que os Agregaram, né? aplicativos foram incorporando dentro do... E por mais que isso até talvez enfraqueça o uso do meu aplicativo, mas eu fico feliz. Eu fico feliz disso sendo cada vez mais utilizado. Uma outra coisa que eu inventei em 2017, que era uma dor minha como motorista de aplicativo, eu não tinha lugar para fazer xixi, para esquentar minha marmita, para comer, para lavar o carro, porque motorista de aplicativo, não todos, né? Mas a maioria tá sempre com o carro limpo ou semi-limpo. Então não faz sentido o cara pagar R$ 50 numa lavagem. R$ 50 numa lavagem, o carro tá imundo, né? Às vezes é só passar um paninho, dar uma aspirada e tá zero, né? Então eu criei um ponto de apoio para o motorista de aplicativo. Ele vai lá, usa ele mesmo passa um pano no carro dele, ele mesmo aspira o carro dele e economiza dinheiro com lavagem. E nessa viagem de acertos, os próprios postos de gasolina baixam os preços para os Ubers quando vai levar, para poder não perder a concorrência, né? Isso, Eles, alguns sim. se eles, alguns postos de gasolina, se cobram 50 de uma pessoa, para o Uber é 25, 30. Exatamente, exatamente. Você vê? Até porque ele sabe que não tá sujo igual os outros carros que mandam lavar. É só uma mangueira ali, uma VAP e um aspirar e deu. Não tem muito mistério para lavar um carro de aplicativo, não. Então, esse ponto de apoio, eu fico muito feliz que eu tenha criado ele em 2017, inclusive sempre a custo meu, isso sempre teve custo. Claro. E, e eu usava o dinheiro que eu ganhava no YouTube para bancar isso, né? Hoje, o texto final, por exemplo, do projeto de lei 152, que está sendo discutido lá em Brasília, no projeto de lei diz que os aplicativos têm que fazer pontos de apoio para motorista de aplicativo. Então, fico muito feliz que uma ideia minha, uma execução minha lá de 2017, não só ideia, né? Executar. Porque ideia, eu costumo dizer que eu vendo Tem um a monte. dúzia 10 centavos a ideia, né? E, né? Fiz isso e mantenho até hoje pontos de apoio e que isso tenha sido incorporado num projeto de lei. Na verdade, até tem um outro fator também, que o motorista na época não sabia nem para onde ia, né? Que foi outra questão que eu levantei na CPI. Que foi, como é que um autônomo vai aceitar um serviço se ele não sabe para onde vai, né? Não faz sentido. Aí os aplicativos tiveram que mudar também o comportamento deles e passar a informar o endereço completo. Outro fator, como é que um autônomo vai fazer um serviço se ele não sabe quanto que ele vai ganhar? Porque eu não mostrava o valor que o motorista ia ganhar na corrida antes. Isso não mostrava. Aí a gente provou isso na CPI, que isso não tinha autonomia nisso. E aí os aplicativos passaram também a mostrar o valor das corridas antes do motorista a aceitar a corrida. Assim ele já sabia o quanto iria ganhar e ele tinha o direito de escolher ou não fazer aquela corrida. Então, principalmente na questão de deputado estadual, isenção de taxas para compra de carro, impostos, né? E questão da segurança, eu acho que são duas coisas que dá para trabalhar muito forte com motores de aplicativo e por que não ter uma regulamentação estadual aí para motores de aplicativo, que eu acho que é muito melhor do que uma regulamentação federal, que é muito melhor também que uma regulamentação municipal. Região metropolitana é um monte de municípios, né? Aí uma lei em São Paulo, outra lei em Diadema, outra lei em São Bernardo, outra lei... É complicado. Eu acho que se tivesse uma lei estadual, né? Eu acho que seria muito mais plausível, muito mais justa,
né? Um preço mínimo de corrida, uma taxa máxima dos aplicativos, né? Eu acho que poderia ser muito mais fácil, né? Então, eu penso nisso. Até porque estamos falando de trânsito e transporte e no estado existe o Detran, né? Os Detrans são estaduais, eles não são municipais, eles não são federais. Então, acho que através disso a gente consegue fazer um bom serviço aí para o motorista de aplicativo, principalmente para o entregador de aplicativo também. Nunca descarto eles, tá? Entregador de aplicativo e, por que não, também os moto app também. Eu penso que, como deputado estadual, você vai ajudar muito mesmo os Ubers, viu? Eu acredito que sim. Inclusive, Tenho certeza. usar de referência para outros estados. Claro. Né? Eu acho que isso também é muito importante. Por que não isentar um motorista de aplicativo de IPVA, aquele motorista que vive disso? Porque eu não posso também dar um incentivo para qualquer um virar motorista de aplicativo só para pegar isenção de imposto, né? Então, aquela pessoa que sustenta a família vive exclusivamente disso. Assim como o taxista, né? Tem que ter esse benefício. É um trabalho, enfim. Então, acho que precisa. E, sendo deputado estadual, eu vou fazer acontecer.